Oi, oi. Que lindo. Parabéns. Encontrar pensadores. Não há nada mais emocionante do que encontrar uma plateia em pleno feriado, 2024, onde tudo é terra plano, encontrar pessoas dedicadas a ficarem 2 dias encontrando a si mesmo, encontrando seu espírito, encontrando seu propósito, encontrando sabe-se lá o quê. Tem tantas pessoas que estão à procura e talvez esperem encontrar a palavra, esse lugar, exatamente aqui, ao longo dos próximos 2 dias. Hoje, dia 2 de maio, e eu ouvi a palestra do Summer, e ele fez alguma coisa muito impressionante. Talvez ele não tenha percebido, mas ele conversou com o Jorge Luiz Borges. E ele diz o seguinte: você, Summer, hoje na sua palestra, você conseguiu a ressurreição da palavra. E o que isso significa? Uma biblioteca é um tipo de caverna mágica cheia de mortos. E aqueles mortos podem ser ressuscitados. Podem ser trazidos de volta à vida quando se abrem as suas páginas. O que você fez aqui agora foi trazer Machado de Assis à vida pela ressurreição da sua palavra. Isso é muito especial. Porque um livro em si é apenas um livro dentro de um objeto físico do mundo físico. Mas um livro ressurge, a palavra ressurge a partir do momento que nos colocamos em contato com ela. E isso é muito interessante porque o próprio Jorge Luiz Borges diz que a maçã não tem um sabor em si mesmo. Como o livro não tem qualquer valor em si mesmo. Porque o sabor da maçã também não está na boca de quem come em si mesmo. É preciso a boca e a maçã para que esse sabor aconteça. E com os livros também é assim. Para que a gente consiga a ressurreição da palavra, é preciso nos colocar em contato com ele. E acho que a provocação desse encontro dos pensadores. Mas será que eu sou pensador? Será que sim? O que é pensar? Verbo transitivo, direto, indireto, intransitivo. Pensar permite todas essas dimensões gramaticais. Verbo enquanto ação. Qual é o significado do verbo pensar? Porque se somos pensadores, o que fazemos para nos transformar nessa pessoa? Os pensadores. Que substantivo é esse? Pensar. Submeter-se a um raciocínio lógico. Explorar nossas reflexões. Será que esses atos, a gente realiza esses atos sempre? Porque pensador é quem pensa, é quem estuda, quem reflete, quem se coloca em contato com a palavra através dos livros, quem consegue sentir o sabor dessa ressurreição. Quem somos nós enquanto pensadores? E eu acho magnífico encontros como esse, porque ele significa, ou ressignifica a nossa função. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando o nosso pensamento crítico, estamos ampliando a nossa sensibilidade, estamos ampliando o nosso conhecimento, ampliando as nossas virtudes. Porque quando usamos tudo isso que conhecemos em nome do bem, em nome de um lugar melhor, em nome de superar as circunstâncias, encontramos outras oportunidades, encontramos outro lugar. E acho que a literatura conversa muito bem com tudo isso que a gente está falando. Eu já vou falar um pouquinho também sobre mim. Mas, antes de tudo, eu queria dizer que iniciativas como essa se conectam muito com o conceito de educação clássica. Aquela filosofia grega mais conhecida, sabe? Sócrates, Platão, Aristóteles. Por que tudo que o Summer falou aqui no início conversa em absoluto com a educação clássica?
Sabe quais eram os pilares da educação clássica? Como eu educava as crianças? Primeiro, precisava se educar as crianças pela música. Pela música. Primeiro se alimenta a alma, o espírito, o repertório, a música selecionada que sensibiliza, que emociona, que explora a natureza humana. A música que por si só se incorpora à literatura. Veja, no primeiro painel o Summer cantou, ele só não dançou nem rebolou, mas ele cantou. Mas acho que a gente pode explorar essas suas habilidades. Ele trouxe a música que emociona, a música que traz recordações, a música que às vezes estava ali no subterrâneo do subterrâneo das nossas camadas de memória, que alguns demoraram a encontrar a música da Malhação, que o Summer provocou, mas encontrou. Na educação clássica, encontrar a música e a literatura era o caminho para educar as crianças. E por que educar as crianças? Somente na música? Primeiro a música e a literatura. Mas quais eram os textos? O que a gente contava para as crianças? Histórias. E aí vem as fábulas. As fábulas escolhidas, as fábulas filtradas, as fábulas que explicavam sobre as virtudes. Para os jovens entenderem o que era o valor de certo e errado muito cedo e direcionarem a sua ética de primeira ordem pelo bem, caminhando pelo amor das virtudes. E ele fazia uma crítica a algumas epopeias, inclusive a de Homero, por uma razão muito simples. Quando se educa uma criança, em nenhum momento a gente pode permitir que ela perceba, acredite, que o mal pode valer a pena. Que o ruim pode valer a pena. Que fingir pode trazer alguma recompensa. E para isso, ele selecionava os textos. Não podia ler Homero. Porque em alguma passagem de Homero, que os adultos têm condição de diferenciar o que é alegórico do que é literal, mas a criança não tem. E em Homero, em algumas circunstâncias, ele dizia: a divindade se fingiu de outra pessoa para observar determinada circunstância. A divindade não finge, a divindade não falseia, a divindade não faz mal em nenhuma circunstância, seja qual for o propósito. Não há possibilidade de uma divindade mentir, fazer o mal. E se eu conto isso para uma criança, isso pode prejudicar sua própria formação. Porque ela pode, em algum momento, acreditar que se o divino se fingiu de outra pessoa para tentar observar aquilo que ele não precisava observar, disse, bom, eu também posso. E o que eles faziam? A seleção dessas fábulas. A seleção daquilo que poderia ser lido. E por isso que Sócrates, naquele diálogo, de alguma maneira fazia o quê? Não pode ler essa epopeia. As crianças não conseguem distinguir o alegórico do literal. E muitos adultos também não conseguem. Não é? Mas vem mais. Além da literatura incorporada na música, eu tenho a ginástica. Porque eu preciso alimentar a alma e o corpo. Atividade física, o esporte, aquilo que a gente deseja fazer, que enche a gente de saúde, que enche o nosso corpo de hormônios. Estamos esquecendo o nosso corpo submerso na internet, na tecnologia. Estamos ali dentro daquela moldura de 7 polegadas, sonhando com o corpo de quem está aparecendo, mostrando ou rebolando, como disse Summer. Mas a gente não está agindo mais. E por que a base da educação clássica mora no esporte também? Porque é absolutamente importante o que você faz além dos seus estudos, além do seu trabalho. Quem é você quando não está trabalhando ou cuidando dos seus familiares? Quem é você? Que esporte você escolhe fazer? Quais são as atividades físicas que você optou? Eu faço pilates. A Bruna faz jiu-jitsu. E você escolhe fazer o quê para cultuar seu corpo? Para mantê-lo de pé, ereto, forte, jovem, pronto para usufruir ao máximo dessa alma que está se edificando. A educação clássica pensa justamente na música e no esporte.
E a partir dela, tudo que se desdobra a partir daí. Mas veja, Flávia, em pleno 2024, falar de música e esporte, eu preciso saber do dia a dia, eu preciso trabalhar, eu preciso de ensino técnico, eu preciso aprender a trabalhar no digital, eu preciso aprender a dançar, eu preciso fazer uma série de coisas. É verdade. Mas essa busca pelo conhecer, porque vem aí uma outra etapa. Ainda refletindo na filosofia grega, porque meu papel é transitar sobre tudo, de alguma maneira eu tenho 1h30 para falar, né? Eu soube. Ó, engoliram umas horas aqui, hein? Não é possível que eu já falei 11 minutos. Platão, todo mundo conhece o amor platônico. Platônico é aquele inalcançável, aquele sonho que a gente formula, aquela formatação de uma circunstância do perfeito. O perfeito platônico é inalcançável. E para Platão é irrealizável. Temos razão. Se usarmos essa expressão mais simples, que é o amor platônico inalcançável, todos os ideais são inalcançáveis. O ideal do bem absoluto é inalcançável e irrealizável. O ideal da beleza, o ideal do relacionamento perfeito, tudo é irrealizável. E o que há de nobre nisso? O que há de poderoso nisso? A definição das circunstâncias do nosso desejo de encontrar esse ideal e viver o caminho de aproximação. Nós passamos a vida em busca desses ideais. Em vários momentos da nossa vida, esses ideais mudam de lugar. Às vezes eu queria ser feliz e eu queria depois o meu significado, a minha ressignificação de felicidade também é circunstanciada. E eu vou nesse ideal de relacionamento perfeito, de perfeição, de beleza, de tudo que é irrealizável, nesse caminho de aproximação. Eu poderia, inclusive, já que hoje é encontro dos pensadores, colocar Platão para conversar com Fernando Pessoa. Esse que é um dos preferidos de Summer. Se o belo é irrealizável e perseguimos o belo, se o relacionamento perfeito é irrealizável e perseguimos esse relacionamento perfeito, se o emprego perfeito é irrealizável, nós perseguimos o nosso desejo absoluto de encontrar. E Fernando Pessoa conversa sobre isso e diz o seguinte: adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. O perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. Amamos a sua aproximação do perfeito. Porém, amamos porque é só uma aproximação. É irrealizável. Determinadas coisas que a gente coloca, se a gente considerar que o perfeito não existe, permitimos ser quem nós somos. Se o mais inteligente das galáxias não existe, permitimos evoluir no nosso tempo e com a nossa ação. Se o mais belo também não existe, permito-me ser múltipla, aceitar minha beleza na condição em que eu posso tê-la. Começo a achar belo aquilo que me é legível. E para isso a gente tem que enxergar dessa maneira. Sair da nossa prisão. Sair dessa caverna prisão, que só vê penumbra, que só vê sombras. E aí, para sair um pouco para continuar na filosofia grega e ir avançando, eu queria contar para vocês uma história que vocês já devem conhecer, mas eu vou contar aqui hoje. E o microfone fica mudando toda a minha voz, à medida em que eu junto, pego, aproximo da boca. Imaginem uma caverna. Uma caverna com uma abertura significativa. Imaginem homens que desde o nascimento estão de braços e pernas amarrados. Em que eles estão deitados no chão, em que o fato de o seu corpo estar completamente preso, ele só consegue ver em uma direção. Está claro na cabeça de vocês essa imagem?
Percebem que o corpo inteiro, quando perde a mobilidade, a vista também está limitada? Imagina eu amarrada aqui no palco por anos e anos da minha vida. Atrás deles tem uma fogueira, um fogo, uma distância suficiente para que eles não assem. E entre o fogo e eles existe um muro. Um muro baixo o suficiente para que quando eu ando do lado de cá, a luz projeta a sombra do que está sobre a minha cabeça. Aquelas pessoas deitadas no chão, que só veem em uma direção, conseguem enxergar e construir uma realidade exclusivamente baseada na sombra que os objetos fazem quando passam na frente do fogo. Eles estão aprisionados na sua própria realidade. Só que um dia, eles tiveram a chance de sair daquele lugar. Um deles. Ele se desamarra e consegue ir na direção da luz. Era muito escuro dentro da caverna. E o que acontece com os nossos olhos quando nós saímos do ambiente escuro e nos deparamos com uma luz muito forte? Demoramos. Os nossos olhos não enxergam. Eles não fazem um diagnóstico. Isso vale das trevas para a luz, isso vale da luz às trevas. Não conseguimos identificar qualquer luz quando nós saímos de um lugar muito iluminado e entramos em um muito escuro. Nossa vista precisa de algum tempo de adaptação. Mas esses homens saíram. E um deles saiu. E ele percebeu que aquela luz que ele enxergava com muita fortaleza, ele percebia que o que passava e que ele via vultos, elementos, figuras, que sequer ele tinha linguagem para escolher, eram homens que passavam com objetos em suas cabeças. Não eram leões, não eram qualquer animal que não pudesse, assim, monstruoso, de dimensões imensas. Eram simplesmente homens passando com objetos sobre a cabeça. Aquela luz que faiscava e que fazia as sombras era simples fogueira. E a luz que se iluminava e diminuía para fora da caverna era o sol. E ele olhava para aquela luz e, a partir do momento em que a sua vista se clareava, ele conseguia pensar sobre o sol, a saída do sol, a chegada da lua e das estrelas, e começava a explorar aquilo que ele via, construindo nova realidade. O homem saiu da caverna-prisão disposto a observar o mundo de uma outra maneira, e foi incômodo, foi desagradável perceber que aquela realidade que ele viveu todos os anos não existia mais. Que aquele homem que viveu na caverna construiu uma realidade completamente distorcida, baseada única, exclusivamente pela sua orientação unidirecional, da sua própria vista, da sua própria realidade. Esse homem explorou cada vez mais o mundo e foi elevando a sua alma para um outro lugar, para além da realidade daquela caverna. De maneira que seu espírito alcançou aquilo que havia de mais divino, ou pelo menos se elevou para se aproximar àquilo que há de mais divino, que também é irrealizável. Só o divino conhece o bem absoluto. Só o divino conhece o belo absoluto. O divino também é inalcançável. Mas agora que esse homem conheceu o mundo, e os amigos que continuaram na caverna? Você olha para eles e sente que pena que eles ainda estão ali. Que caverna-prisão os meus amigos escolheram viver, ou não tiveram escolha para sair. Quais são as cavernas-prisão que nós escolhemos para a gente? É desafiador sair da nossa caverna. É desafiador descobrir o mundo.
É desafiador perceber que tudo que eu acreditava já não é mais daquele jeito. Que aquela pessoa de 5 anos atrás era um erro absoluto de percurso. Aquela pessoa talvez tenha ficado numa outra caverna. Nós todos temos a nossa caverna. Mas o que nós fazemos quando nós temos essa chance de sair? Quando nós experimentamos um lugar como esse, o que nós fazemos com o que absorvemos aqui? O que nós fazemos quando temos a chance de encontrar essa luz? Essa é a alegoria do mito da caverna, de Platão. Um dos mais conhecidos e que mostra que somos todos esse conjunto limitado. Mas nós temos o poder de ampliar nossas fronteiras. Nós temos o poder de, pela linguagem, ampliar os limites do nosso mundo. Quem disse isso não fui eu, foi Wittgenstein. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Conversando com Platão, qual é a caverna-prisão que você escolhe? Escolha sair dela. Escolha olhar o mundo de outras maneiras. Escolha pelo conhecimento explorar o inexplorável. Aceite as opiniões de onde quer que elas venham. Ouça. Ouça não para se convencer, mas para olhar para as coisas de uma maneira diferente. E se nada mudar, você tem repertório para dizer que você ouviu. Você tem repertório para, sem vieses, ponderar sobre as duas circunstâncias. Porque Aristóteles também, seguindo a percepção platônica, acredita que não há virtude nos extremos. Platão também diz que os extremos sequer existem. Não há que se falar em ignorância absoluta. A ignorância absoluta não existe. Porque nós já nascemos com esse poder e a capacidade de elevar nossa alma pelo aprendizado. Não existe ignorância absoluta. Nós nascemos, saímos do ventre das nossas mães com um instinto de sobrevivência, que é inato, que é connatural, uma palavra nova, se vocês preferirem. O que é connatural dentro de nós? O poder e a capacidade de aprender. O poder e a capacidade de expandir os nossos horizontes. O que é natural do nosso espírito? Querer evoluir. Evoluir para além das circunstâncias. A frase que o Summer usou no primeiro painel. Quem somos nós nessa evolução? Se existe um caminho virtuoso, esse caminho é o do meio, que pondera entre os extremos, que avalia o bem e o mal, que observa o belo e o feio, inalcançáveis, mas com algumas circunstâncias capazes de discernimento. Se o caminho do meio é o virtuoso, por que a gente tem medo? O caminho do meio não é um caminho de quem não se posiciona. O caminho do meio é o caminho da sabedoria, que absorve o mundo em busca, se aproximando desse ideal de bem. O bem que faz bem para todo mundo. Aquele bem que num contexto bom, num contexto de boas virtudes e bons valores, eleva as habilidades e dá uma aptidão absolutamente extraordinária. Alguém que é educado pelo bem, em busca desse amor pelas virtudes, e vamos pensar em virtudes, não é o sentido moral mais corriqueiro, é virtudes de elevação de espírito. Eu sinto que quanto mais o tempo passa, mais o meu espírito se eleva. Se eleva porque eu desejo algo diferente. Eu já não sou um objeto do sistema, um objeto que se apaixona por qualquer coisa fugaz. Alguém que simplesmente olha alguma coisa na internet e já deseja comprar e já vai de novo, tentando preencher vazios. Eu resolvi, na minha vida, preencher os vazios de uma outra maneira. E à medida em que a gente vai amadurecendo, e Platão diz, sabe como que a maturidade chega no indivíduo? De duas maneiras. Pela idade e pelo conhecimento. Eu posso acelerar esse caminho. Eu posso conhecer mais. Eu posso fazer a ressurreição da palavra. Eu posso trazer Machado de Assis para o meu cotidiano
e ser uma parte dele. Platão, por exemplo, acreditava que os livros eram, de alguma maneira, inúteis, porque eles não respondiam às perguntas. Os livros estavam ali com uma versão em que, se ele perguntasse, a resposta não seria encontrada. E qual foi a solução platônica para isso? Diante de sua saudade ou da sua criação de Sócrates, seja lá o que vocês acreditem, fazer um livro de diálogos em que as respostas estão entre as perguntas, em que eu pergunto e alguém responde nessa dialética, às vezes sem ele saber onde queria chegar. Não respondia nada, em outras vezes respondia muito. O jeito que ele encontrou de trazer o aprendizado e a educação para um caminho de perguntas, de aporias, como a gente chama em filosofia, era muito mais interessante. Mas será que a gente está perguntando? Será que nós estamos entrando nessas bibliotecas e abrindo, usufruindo da experiência daquele autor? Porque o livro fechado, ele é um objeto físico do mundo físico. E se abrirmos, ali tem uma pessoa, ali tem um universo de emoções e experiências, ali tem conhecimento que se transfere, se nós estivermos abertos para isso. É possível alcançar a maturidade pelo conhecimento. É possível explorar e evoluir a partir disso. E eu falo isso em nome próprio. E por quê? Eu sou Flávia Gaeta, muito prazer, alagoana, advogada, mas minha mãe é médica, meu pai é agrônomo, tem ninguém dono do escritório, tem nenhum escritório para eu herdar, não tinha nenhuma circunstância social ou patrimonial que dissesse a Flávia estava confortável. Mas, filha do meio, eu tinha as minhas vontades. Eu já tinha um sintoma do que era elevar a minha alma. Eu era uma menina muito introspectiva. Continuo sendo extremamente antissocial, por mais que eu esteja nas redes sociais. E antissocial, não no sentido próprio da falta de gratidão, da falta de curiosidade, mas no sentido da introspecção, no sentido de encontrar a Flávia dentro dela mesma. O que eu gosto, o que eu quero no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. A construção dos meus ideais, inalcançáveis é bem verdade, mas aqueles que me construiriam como pessoa. Porque se eu sou esse processo de aproximação, o que eu desejo me aproximar? Eu tive a sorte de ter uma família que colocava as fábulas selecionadas, que ensinavam as virtudes, que entregavam o bem, que faziam com que eu respeitasse os mais velhos, falasse baixo à mesa, me comportasse pelo olhar dos meus pais. Os limites estavam no olhar do meu pai, implacável. Mesmo adulta, eu tinha uma vigilância moral que me acompanhava como se ele fosse uma câmera de vídeo. Você está sendo filmado. Mas era uma vigilância moral, porque desde jovem aquilo se incorporou à minha segunda natureza. Desde a meninice eu imitava os valores do bem. Eu desejava, eu sonhava. Eu queria as coisas que me fizessem um ser humano diferente. E não era porque eu queria ser especial. Eu queria me sentir especial. É muito mais importante. Porque eu nunca pensava no outro. Não era sobre você. Claro que os nossos pais são uma espécie de espelho, uma espécie de expectativa. São para eles que nós respondemos, nos reportamos. Você olha para o seu pai e diz, viu? Valeu a pena investir em mim. Que bom que você não desistiu. E eu fico toda arrepiada porque todos esses assuntos mexem muito com as minhas emoções. Porque sempre foi muito verdadeiro. Era tudo aquilo que eu aprendia, todas as virtudes que eu carreguei comigo, do bem, do mal, do respeito, do não me expor. Não se exponha, minha filha. Às vezes a gente não tem direito ao esquecimento. Construa a sua reputação, a sua autoridade. Faça com que as pessoas enxerguem aquilo que você é. Não crie um indivíduo diferente do que você é para agradar os outros. Seja curiosa, seja grata, mas seja você mesmo. E vai existir um lugar para você.
as coisas acontecem. E naquele momento da minha juventude, as coisas aconteciam. Aconteciam porque eu estava querendo acontecer. E eu sentia que eu só tinha um poder. Sabe, um poder? Só tinha um poder. Meus pais não eram ricos. Meus pais não eram aqueles, eram pessoas que começaram com diploma. Era só o diploma que eles tinham. E 3 filhos, que faz com que eles precisem trabalhar bastante. Mas eles tinham a educação. A educação da família, a educação das virtudes, a educação que dizia, minha filha, vá. 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 Meu avô, com a sua seu pouco conhecimento da vida, tinha idade suficiente, porque a madurez se conquista também com a idade, ainda que não tenhamos condições de acessar um só livro, ou não consigamos ressurgir as palavras. Meu avô dizia, meu filho, nós em terra firme, só pare quando você chegar no mar. O que era que isso significava? Vá, vá. É praticamente a epopeia das grandes navegações. Os Lusíadas, vá. Vá, meu filho. O mundo está aí. Não tem saia para você. E eu fui. Morei 9 anos da minha vida numa fazenda, em que meu pai trabalhava como agrônomo. Estudei numa cidade vizinha. Tinha dias que eles iam buscar gente de trator, de caminhão, o que tinha ali para buscar a gente. Fui esquecida na escola e minha mãe teve que me buscar quando chegou do plantão, quase no dia seguinte. E eu ainda tive a capacidade de dizer que o macarrão era ruim. Mas eu fui. Eu fui no caminho de aproximação daquilo que eu entendia que era o melhor para mim. Melhor para os meus pais, melhor para a Flávia aqui dentro. Saímos do município, que fica a 80 quilômetros de Maceió, fomos para Maceió, e lá eu entrei na 5ª série de uma determinada escola. Eu ainda acreditava em Papai Noel. Eu ainda acreditava e perguntava para os meus amiguinhos o que eles iam ganhar de Papai Noel. A ingenuidade do lugar onde eu estava. Eles não me blindaram, mas eles me ensinaram a continuar acreditando. Eles não mexeram nas minhas ingenuidades. Meus pais preservaram a minha inocência, mas chegou uma hora que eles disseram, agora eles precisam enfrentar o mundo. E eu fui. Não foi fácil para mim. Nunca fui uma pessoa de grandes amigos, talvez porque a minha introspecção, eu estava tanto tempo dentro de mim, que o mundo parecia difícil demais. E aos 18 anos, eu fui convocada, ali a gente mudou de apartamento, meu pai fez, filha, vai lá. Eu já era habilidosa, eu já gostava do verbo. Eu acho que se existe uma figura gramatical que me representa, é o verbo, é a ação. O verbo é a manifestação gramatical da ação. Falar, pensar, agir, eu sou verbo. Todos nós somos verbo, se quisermos. Meu pai disse, filha, vai lá ver o que está acontecendo, acabamos de mudar, reunião de condomínio. Então, meu pai foi síndico a vida inteira. Por uma razão muito simples. Ele estava sempre muito apertado e não pagava a cota condominial. Então, ele segurava a onda e vamos lá, essa missão. Chegou uma hora que ele falou assim, não quero mais mudar de apartamento, chega, não dá mais, não quero mais. Lá vai a protótipo descer para a reunião de condomínio. Participei, foi tudo interessante, coloquei minha opinião. Eu era muito quieta, mas eu sabia me posicionar. Eu tinha opinião sobre as coisas, porque eu analisava. Eu usava uma habilidade extremamente potente que a maioria de nós esqueceu. A escuta. Eu era uma esponja. Eu sempre fui uma esponja. Uma esponja que capturava o mundo, que absorvia o mundo, que absorvia as pessoas. Subi. E aí, filha, como foi a reunião? Então, pai, é o seguinte. Precisamos conversar. O que houve? Eu fui eleita síndica do prédio. Como assim síndica do prédio? Eu falei, tudo bem para você, né? Não tem nenhum problema. Ah, ótimo. Paga condomínio? Não, mas é aí que está o problema.
eu quero a cota condominial. Filha, você, metade. Metade minha e metade sua. Negociado? Negociado. Mas por que você inventou de ser síndica do prédio? Primeiro que ali eu estava exercitando as minhas habilidades comunicacionais. Eu, aos 18 anos, todos os adultos do prédio votarem em mim, eu podia ser prefeita de São Paulo. E com muito mais charme. Mas eu tinha um propósito. Eu queria minha independência emocional, desde sempre. Eu estava construindo essa independência emocional. Eu queria minha independência intelectual. Mas para realizar tudo que eu sonhava e construía na minha cabeça, eu precisava de independência financeira. E tudo que eu fazia de errado, meu pai tirava a minha mesada. Tudo que eu fazia de errado, ele tirava alguma coisa que ainda estava sob seu domínio. E aos 18 anos, era domínio ainda financeiro, material. E aí, eu fui conquistando a minha independência financeira. Eu sabia que eu tinha que ser dona da minha própria vida. Eu sabia que eu tinha que usar toda essa base educacional, esse meu modelo de aproximação e expandir minhas fronteiras. Eu também queria chegar no mar. Com a educação. Era a única coisa que eu tinha. Sabe, aquele poder e aquela capacidade que todo mundo nasce com ela, de aprender? Eu estava usando ela no meu nível máximo. Eu errava. Eu sofria. O processo era difícil, é difícil o processo. Ninguém pode contar para vocês que o processo é fácil. Mas as coisas acontecem a partir do processo. E para mim aconteceu. Para mim sempre aconteceu. Porque eu estive sempre agindo. Eu estive sempre mudando os meus ideais, elevando a minha régua para conseguir alcançar. Porque o meu projeto era chegar no mar. Se nas grandes navegações o projeto era avistar terra firme, eu estava fazendo o caminho inverso. Eu queria chegar no mar. E veja, tudo isso conversa com o quê? Com educação, com o desejo de se apropriar do mundo, com o discernimento do que desejamos para nós mesmos. Que ideais nós construímos? Qual é a convicção? Será que nós temos a clareza de que esse ideal é inalcançável? Mas mesmo assim a gente persegue? Desde Platão podemos refletir sobre isso. Podemos conversar com Fernando Pessoa? Nessa ressurreição da palavra, colocar todos eles vivos hoje. Para dizer, siga. Vá. Acontece. E por que você não pode fazer isso com autenticidade? Eu sou advogada. Verdade. Eu sou advogada, não. Quando me fazem assim, você é o quê? Eu hoje já não falo mais. Eu sou poeta. Inclusive, meu livro sai no dia 18 de novembro. Vou mandar para você. Para você postar, tá? Não é para receber aquela marcação nos stories e não repostar nada. Entendeu? Ó. Eu sou poeta. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu estou casada. Tem algumas coisas que são atributos da minha personalidade. É o verbo ser. Outros são circunstâncias. Eu estou aqui. Eu espero ser casada para o resto da vida, porque eu encontrei esse amor que eu queria. Está longe de ser o ideal, mas eu trabalho todos os dias por aproximação. Eu amo essa aproximação. Mas para isso é trabalhoso. Bauman. É trabalhoso. Quem disse que ia ser fácil? Não acreditem nas pessoas que colocam só os momentos bons. É mentira. Não acreditem nas pessoas que dizem que não falam sobre o processo. É mentira. É uma seleção. É uma edição que não mostra o preço que elas pagam. O preço emocional. O meu preço emocional é alto. Eu me esforço pra caramba. Mas eu estou aqui hoje. E chega uma hora que a gente começa a perceber que se tem esse poder inteiro aqui dentro, essa potência,
que se eleva cada vez mais. Eu desejo a elevação. Eu desejo a elevação de modo que eu alcance o mais perto possível daquilo que é divino, me afastando das misérias humanas. E olhe para as pessoas que estão na caverna, aquela caverna prisão, e eu desço até lá, para dizer para elas que existe luz, que existe um outro lugar, um lugar melhor, um lugar em que é possível, mas precisa você desejar sair da caverna. Vencer a resistência dos vieses que deixam você convicto de uma realidade enganosa. Fugir dos vieses que faz você acreditar nas suas próprias mentiras. Nas mentiras que contamos para nós mesmos e fingimos acreditar para permanecer na zona de conforto. Essa mentira que faz com que a gente não assuma responsabilidades. Cada um de nós é responsável pelo lugar onde está. Porque cada um de nós é responsável pela superação do estado da circunstância. O que nós estamos fazendo todos os dias? De que maneira estamos nos apropriando do nosso tempo? O que eu tenho escolhido fazer? Tudo que nós escolhemos fazer, por repetição, por hábito, se incorpora à nossa voz, ao nosso corpo, se incorpora ao nosso espírito. O que nós escolhemos fazer todos os dias por repetição se transforma na nossa segunda natureza. O que é que temos escolhido fazer todos os dias? Que segunda natureza eu estou escolhendo para mim? Passar 2 meses do ano rolando feed? Onde eu estava? 2 meses do ano. Nós passamos rolando feed das redes sociais. 2 meses. 2 meses. É ignorante. A gente precisa selecionar. E aí vem o poder do ambiente. O que nós fazemos com esse poder inato de aprender? Quais são as pessoas que eu tenho do lado? Que pessoas eu escolho para seguir, para ouvir, para me inquietar? Porque o saber é inquieto. O saber exige da gente ir além. Desejar o saber é desejar sair da caverna. E é difícil sair das nossas cavernas. É difícil a gente parar de acreditar no que a gente acreditava. É medíocre a gente continuar no mesmo lugar. Me desculpe a palavra, mas é sobre nós sermos responsáveis. Teve uma circunstância, faltou 1 minuto, podia ficar aqui uma tarde inteira, né? Da próxima você me dá um pouquinho mais de tempo. Teve uma circunstância muito curiosa, porque eu preciso assumir responsabilidades. Eu queria muito comprar um objeto. Sabe aquele objeto físico, do mundo físico? Que quando a gente compra ele, continua físico e do objeto físico, sem nenhum significado, sem nenhum sabor. O objeto físico com o objeto físico não me traz nenhuma emoção. A não ser aquelas que as pessoas inventaram, que nós precisamos. Comprar ocupa a nossa alma. Mas eu fui. Olhei, quero. Então, mas você está com... por aproximação. Paguei. O cartão chega, deu uma tremida. Eu tenho certeza que esse cartão passou por aproximação. Pois é. Realizei. Meu marido estava na massagem. Ele disse assim, fica 1 horinha com as crianças no shopping, rapidinho, enquanto eu faço massagem. E aí ele me liga. E aí, meu amor, onde você está? Acabei de cometer um excesso. Que excesso foi esse? Comprei o tal objeto físico do mundo físico. E ele disse, quanto custou? Muitos objetos físicos do mundo físico. Eu falei, cara, você não falou comigo? Como é que você gasta isso sem conversar comigo? Eu sou a pessoa que está do seu lado. Se tem uma pessoa que entende desse objeto físico do mundo físico, sou eu. O que aconteceu? Ficou indignado. Ele ficou muito chateado. E, naturalmente, eu estava ali, né, tentando me convencer de que aquele objeto físico do mundo físico ia me trazer alguma sensação.
Mas, segunda-feira, eu liguei na loja. Quero cancelar a compra. Eu não tinha recebido o objeto físico do mundo físico, porque ele estava em outro shopping. Viu como eu estava emocionada. E realmente ele brigou comigo. Brigou não, ficou chateado. Cara, eu não faria isso se eu fosse com você. Eu teria ligado, eu teria esperado a minha massagem acabar. O que eu poderia ter dito para o vendedor? Então, Felipe, teve uma briga muito grande lá em casa. Meu marido quase arrancou minha cabeça. E eu tenho que cancelar, porque senão meu casamento, ó. Mas eu fiz diferente. Eu disse, Felipe, eu quero cancelar a compra. E por quê? Porque eu me emocionei. Como assim, amiga? Eu me emocionei. Era sobre assumir responsabilidade. Não era culpa do meu marido. Meu casamento não ia acabar. Nenhum dos desconfortos que eu tive em casa eram suficientes para transferir a culpa. Culpar o meu marido por alguma coisa que ele não fez. Para um terceiro, ele nunca vai saber. Mas e eu? Eu vou saber. Assumir responsabilidades. Quando a gente passa a assumir responsabilidade pelas nossas circunstâncias, pelos nossos atos, pelas coisas que nós possuímos, pelas coisas que nós desejamos, nós somos livres. Eu me senti livre. Quando eu disse, eu me emocionei. Ele nem perguntou mais. Você imagina, se eu dissesse que era o casamento, ele ia contratar uma terapeuta de casal. Ia dizer o que eu tinha que dizer para o meu marido. Mas era tudo mentira. Dentro do meu coração, eu precisava dizer, eu me emocionei. E toda essa história que eu conto para vocês tem a ver com assumir responsabilidades. Não culpar a condição, a vida que a gente teve, a família que a gente teve, a forma como nos trataram. Porque é o passado. São coisas que construíram quem nós somos. Nós somos camadas. 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 E às vezes a gente nem tem condição de olhar aquela última camada. Aquela mais baixa. Sabe aquela que está aqui, ó? A gente não enxerga mais. Mas ela é quem nós somos. E Freud, no livro O Mal-Estar da Civilização, ele diz, pensa na Roma Antiga. Pensa na Roma Antiga. Na época que a Roma era Roma. E hoje, o que temos são camadas de cidade que foram sendo construídas acima. Mas a Roma Antiga está lá. Se cavarmos um pouquinho, ela aparece. A nossa memória é assim. Tudo que nós vivemos é assim. Os traumas fazem parte de quem nós somos. O medo faz parte de quem nós somos. As experiências ruins, que bom que elas existiram. E é o que não estamos permitindo que as crianças tenham hoje. A frustração me fez quem eu sou hoje. Os desafios me fez quem eu sou hoje. Todas as minhas questões emocionais, de autoestima, de será que o conhecimento sozinho vai me levar para um lugar diferente? Será que vai me tirar da caverna? Eu nunca mais voltei para a caverna. Ou pelo menos, eu voltei para a caverna. Para resgatar todos aqueles que ainda não saíram dela. E esse é o papel da curiosidade e da gratidão. Machado de Assis, Samerage, fez ressurgir essas palavras. Nós temos a função de respeitar as camadas da nossa memória, ainda que não tenhamos condição de nos aproximarmos delas. Respeitar essa história, mas não responsabilizá-la, culpá-la por aquilo que nós não fizemos e não fazemos. E o que a gente está fazendo aqui é dizer, amplie as suas fronteiras. Um livro é a morada da beleza. Ponha-se em contato com ele. Usufrua da experiência de quem já não tem mais aqui, mas que teve a generosidade de deixar aquilo que ele sentia, aquilo que ele viveu. Através de personagens,
através da poesia, através de encontros. Cada um de nós é importante. Nunca deixe de ouvir quem está do seu lado, independente da classe social. Ontem, fazendo a manicure para vir aqui, ela disse assim: nada muda, Flávia, sem a sua mudança. Nada muda na sua vida se você não mudar. Será que eu dei o direito de ouvir a minha manicure durante o período que eu estava ali? É claro, era importante para mim conversar com ela. Claro que comigo os assuntos ficam um pouco mais profundos, mas todo mundo tem alguma coisa para nos entregar. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Tudo isso que a gente vive, quando a gente não está estudando, quando a gente não está trabalhando, edifica quem nós somos. Constrói habilidades extraordinárias. O que são habilidades extraordinárias? Aquela busca, aquela aproximação, pela definição da nossa segunda natureza. Habilidades que são no esporte, na poesia, nos livros que nós lemos, nos clubes que escolhemos. Habilidades. Talvez a minha grande habilidade seja comunicar. Talvez a minha grande habilidade seja a educação. Porque eu sou fruto da educação. Nada foi me dado de presente. Nada. Até a minha independência financeira, intelectual e emocional, eu conquistei porque meus pais permitiram que eu fosse. Porque na hora que eu tinha que ir, eu fui. Todos nós podemos conquistar isso. E na internet, eu sou exatamente a Flávia. Poeta, reflexiva, que reflete sobre as coisas da vida, que se manifesta sobre a natureza humana, porque eu sou muito mais do que uma advogada tributarista. Eu sou muito mais do que mãe dos meus filhos. Eu sou a Flávia. A Flávia que o tempo inteiro está tentando se encontrar esse caminho e ama essa aproximação. A internet é excelente, seja quem você é. Fuja dos padrões. Vocês não precisam ser igual ao Samerage nem igual a mim, sejam vocês mesmos. Você sempre vai ter alguma coisa para oferecer. Então, a minha mensagem de hoje, para encerrar, porque eu já extrapolei todas as minhas possibilidades. Desejem expandir as próprias fronteiras. E usem aquilo que é de graça. Aquilo que só depende de você. O seu poder de aprendizado. Explore o conhecimento. Leia livros. Leia pessoas. Viva seu corpo. Se permita fazer exercício. Se permita ler um livro. Permita-se sair da caverna. Aqui fora é muito mais brilhante. Muito obrigada.